Tá, na aula passada, a gente discutiu uma análise preliminar de desempenho de processadores, certo? Vocês lembram que a gente discutiu? A gente falou de que a gente podia mexer num processador para deixar ele mais rápido. A gente viu que é o tamanho da integração, o tamanho do transistor, o tamanho do circuito, propriamente dito. E a velocidade do clock eram fatores que influenciavam. Só que daí a gente foi discutindo, e ficou claro que não dava para a gente manter uma taxa de melhoria de desempenho dobrando a cada ano e meio, simplesmente mexendo nesses parâmetros, que algumas soluções arquiteturais e organizacionais seriam necessárias. Vocês lembram que a gente discutiu mais ou menos isso ou não? Lembro. Sim, lembramos. Então tá. Hoje e na próxima aula, a gente vai discutir duas melhorias organizacionais que vão acelerar o processador de uma maneira considerável. Beleza? Então, a primeira delas é a seguinte: a gente vai pegar e transformar o nosso processador que executava uma instrução por ciclo de clock num processador que demora vários ciclos de clock para executar uma instrução. Parece estranho, concordam? Pô, eu tenho um processador que executa uma instrução por ciclo de clock. Agora eu vou construir um que demora vários ciclos de clock para executar uma instrução. E o meu objetivo é deixar o processador mais rápido. Parece contraintuitivo, mas obviamente tem mais detalhes nessa história. Vocês lembram do nosso processador que ele executava uma instrução por ciclo de clock? Deixa eu pegar ele aqui. Como é que tá abrindo aqui? Esse é o meu mais novo. Ó. Aqui ele tinha 1 ano. Você vai abrir ou não? Daqui a pouco abre. É aqui que nós estamos. O que vocês estão falando um monte aí? Mini Harry Potter. Harry Potter é a mãe, antes que eu me esqueça, viu, Lucas? Harry Potter gordo, né? Então tá. Já vai abrir, sei lá porque não tá abrindo loja assim. Harry Potter no Potterverse. Vocês assistiram o filme do Homem-Aranha, que saiu em 2019, o Aranha no Aranha Verso? Que é uma animação? Não, mas eu ouvi falar que tem até um porco lá, né? É bonzão, Tá, pô. é muito bom. Você tá perdendo tempo não tendo Bom mesmo. assistido, viu? E eu sou fãzaço de Homem-Aranha, um dos super-heróis que eu acho mais da hora. É o único que apanha, né, cara? Ah, agora. E ele é jovem, né? Na grande maioria das vezes quebrado, cientista, meio nerdão. Pô, que Meio nem que nós. você se aproxima dele bastante. Ó, o nosso processador é esse aqui que a gente construiu. Tá vendo que eu chamei ele de monociclo? Mono é um, certo? Então, isso significa que é um processador que executa uma instrução por ciclo de clock. Quando eu dou o clock, eu leio uma instrução, decodifico ela, acesso os registradores, faço a operação aritmética e salvo o resultado. Lembra disso? Percebe que tudo isso acontece em um ciclo de clock? Minha proposta agora é fazer isso, só que não demorar um ciclo de clock, demorar vários ciclos de clock. Por quê? Porque existe um problema nessa implementação. Olha aqui, vamos olhar para esse diagrama aqui primeiro. Ah, cadê? Tem um colorido aqui. Eu sei que vocês estão ficando meio doidos olhando esse negócio. Eu passei ele, com certeza. Cadê? Tô indo 1 a 1 para... Cara, cadê? Aqui. Esse é o diagrama simplificado lá que a gente tinha do nosso Spider Pig. Esse é o diagrama simplificado que a gente tem no nosso processador. Se a gente pegar, a gente pode encontrar pedaços do caminho de dados que fazem tarefas específicas. Por exemplo, esse pedacinho aqui faz a busca da instrução, ou BI aqui. Esse pedacinho do diagrama faz a decodificação da instrução.
Esse pedacinho faz a escrita de registrador e leitura de registrador. Esse pedacinho faz as operações aritméticas e lógicas. E esse pedacinho aqui faz o acesso à memória para ler dados, certo? Então, a gente tem esses 5 pedacinhos no nosso processador. Só que vocês lembram da ISA. Nem todas as instruções precisam de todos esses pedacinhos, concordam? Por exemplo, as instruções aritméticas e lógicas, tipo AD, ADI, OR, BQ, não precisa desse quadradinho de memória aqui. Só vai usar a busca, decodificação e o banco de registradores e a unidade lógica aritmética. As únicas instruções que vão usar o bloco de memória são o load word e save word. Por exemplo, as instruções de jump só vão usar o bloco de busca, decodificação e esse pedaço aqui, ó. O jump, o BQ. Aí fala, usa um pouquinho da ULE, usa um pouquinho da ULA, tá certo. Mas não usa escrita de registrador, o BQ. Ou seja, dependendo da instrução, pedaços do processador vão ser necessários ou não. Todo mundo acompanha isso? Sim. Sim. Então tá. Isso leva a gente a um fato muito problemático, que é acontece ociosidade durante a execução das instruções. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Bom, vamos lá. Isso aqui é blá blá blá, vocês podem ler depois. Olhem essa tabelinha aqui. Essa tabelinha eu listei 4 instruções, elas são bem diferentes. O AD é a instrução mais básica que a gente tem, certo? Bom, antes da gente discutir essa tabelinha, vamos olhar aqui outra. Eu posso deixar na tabela aqui e a gente abre o diagrama aqui. Então, esses subsistemas de controle, banco de registradores, esses MOOCs, a unidade lógica aritmética, todos esses subsistemas são construídos com portas lógicas, certo? A gente viu como é que eles são construídos. Pega, por exemplo, aqui, ó, o controle. O controle está usando um monte de porta lógica, não tá? Ó? Daí eu pergunto para vocês, as coisas acontecem no controle instantaneamente ou elas levam um tempo? O que o bom senso diz para vocês? Leva um tempo. Sim, o bom senso diz isso por quê? Porque, na pior das hipóteses, a corrente elétrica ela tem que trafegar por esses fios todos, certo? E qual é a velocidade mais rápida que a gente conhece? É a velocidade da luz. Um sinal elétrico trafegando por um fio de platina, ele trafega a velocidade da luz? Vocês sabem isso ou não? Não, eu acho que não. Não trafega. Não. Ele trafega numa fração da velocidade da luz. É bem mais lento. Então, para o sinal elétrico sair daqui e vir para a entrada da porta lógica, leva um tempo. Faz sentido? Professor, você saberia dizer se é maior que a velocidade do som? É maior que a velocidade do som. É bem rápido, então. É rápido, mas é finito. Não é porque é rápido que é irrelevante. Porque se fosse um fio só, não era problema. O problema é que isso aqui encadeia um monte, isso aqui passa por quilômetros de fio. Você pega um monte de fiozinho de micrômetros e vai somando ele, só que a gente está falando de milhões de fios. Você acaba chegando a quilômetros. É louco, não é? É igual o intestino Muito. delgado. Se você esticar, ele fica gigante também. Dá para tamanho de uma quadra de futebol, né, cara? Se esticar seus intestinos, fica compridão. Então, mas o importante aqui de vocês entenderem é que demora um tempo. E esse tempo, ele é mensurável. Ele é pequeno, mas demora. Por isso que a integração acelera o processador, porque os fios vão ficar mais curtos. Só que não tanto, porque os fios ficando mais curtos, mas tendo mais fio, tem mais caminho para andar. As portas lógicas, a E, a O, a não O, a não E, a O exclusivo, todas essas portas lógicas que vocês estudarem em SD, elas são construídas com transistores, não são?
Vocês acham que um transistor ele funciona instantaneamente? Você coloca uma corrente na base, no emissor, no coletor, e aí no coletor você vai ter o resultado esperado, 0 ou 1? Ou que demora um tempo para ele chavear? Acho que nada é instantâneo, né, professor? Tudo Nada tem... instantâneo. Então o transistor também tem um tempo de propagação dentro dele. A gente fala, o nome que a gente dá para isso é tempo de estabilização. Quando você muda as entradas do transistor, ele demora um tempo para estabilizar com uma saída esperada ali. Beleza? É muito rápido. Só que a gente está falando de bilhões de transistores. E no caminho de dados, você vê que as coisas são encadeadas. Uma acontece depois da outra, depois da outra, depois da outra. Então, que tamanho que tem que ser o clock? Porque no final, quando o clock vai de 1 para 0, considerando que a gente está usando um circuito acionado por borda negativa, né? O que vai acontecer? Você vai escrever o dado no registrador. Você vai mudar o estado de alguma coisa. Quando essa escrita acontece, o que tem que ter acontecido? Isso só pode acontecer depois que deu tempo da corrente elétrica passar por todos esses subsistemas. Porque senão o dado que está batendo aqui na entrada do banco de registradores não é um dado que você espera que esteja lá, que a lógica dita que tem lá, deveria estar lá. Esse dado só vai estar corretamente lá depois que transcorreu todo o tempo necessário para todas as portas lógicas ficarem em estados estáveis. Faz sentido? Então, quando tu soma todos esses tempos, esse tempo já não fica mais tão irrelevante. Tranquilo essa ideia? Então, esse tempo, o caminho mais longo que a eletricidade pode fazer nesse circuito para produzir um estado estável, ele tem que ser respeitado. O clock tem que ser maior que ele. O período do clock tem que ser maior que ele. Faz sentido? Não entendi ainda por quê. Por que o clock tem que respeitar o comando mais lento? Deixa eu dar um exemplo para você. Pega o AD. O AD demora 40 nanosegundos para buscar a instrução. Demora 20 nanosegundos para fazer a decodificação. A ULA demora 40 nanosegundos. E depois você vai escrever o registrador, que demora 20 nanosegundos. Se eu somar esses tempos todos, 40 mais 40, 80, mais 40, 120. Ou seja, para o AD inteiro executar, demora 120 nanosegundos. Então, o meu clock, o período do clock tem que ser maior que 120. Porque se ele for menor, eu vou escrever antes do dado ter sido produzido. E aí eu estou escrevendo lixo no registrador. Faz sentido agora? Faz. Então, a ociosidade é a questão de, tipo, o comando mais lento é 120, porém, outros comandos custam menos tempo, só que o clock está crachado ali em 120, tipo isso. Exato. Aqui, ó, essa tabelinha mostra isso pra gente. São 4 instruções. Elas definem os 4 grupos básicos de instruções que a gente tem na nossa ISA. Para o jump, olha no processador. Para o jump, eu preciso buscar a instrução e decodificar ela. Aí vou atuar nesses MUX e já reescrevo o PC. Então, eu não preciso do banco de registradores, não preciso da ULA, não preciso da memória. Então, o jump, ele só precisa da busca de instrução e decodificação da instrução. Ou seja, ele pode terminar de executar em 60 nanosegundos. Beleza? Agora o BQ. O BQ é um pouquinho diferente. Bom, todas as instruções têm que ser buscadas e decodificadas. Buscar e trazer da memória e decodificar, saber qual a instrução é. O BQ eu ainda vou precisar da ULA aqui, ó, para me dar o sinal de igual, para comparar o RS com o RT. Isso é RS com o RT. Se eu não tiver esse sinal de igual, se eu não usar a ULA para comparar eles, eu não consigo executar o BQ. Então a ULA tem que dar uma executada, mas é a ULA inteira? Não. Não são esses subsistemas aqui, esse MUX, é só o comparador. Por isso que demora só 20 nanosegundos, não 40. Faz sentido? Então um BQ... Professor, Fala, filho. isso quer dizer que tipo assim, o tempo do clock do subsistema
vai ser igual ao valor, tipo, a quantidade de tempo, a maior quantidade de tempo possível, que no caso seria, supondo, 40 nanosegundos em cada uma dessas cinco áreas, Perfeito, é exatamente aí que a gente vai chegar. certo? Você entendeu o esquema. Agora o AD. Aqui, o AD representa o AD, o SUB, o ADI, o END, o OR, o NOR, o SHOR, e todos os SHOR, NOR, essas coisas. Ele precisa buscar a instrução, decodificar, usar a ULA para fazer uma operação lógica aritmética, por isso que ele demora mais tempo, não 20, 40. E aí depois eu vou escrever o registrador, que demora uns 20 nanosegundos. Então, um AD demora uns 120 nanosegundos, se eu somar tudo. E o load word tem que fazer busca, decodifica, usa a ULA para calcular o endereço, somar a constante mais o endereço base, acessa a memória. Eu sei que esse tempo de acesso à memória parece baixo, mas lembra que um processador só conversa com a memória cache, que é muito rápida. A gente vai ter uma aula sobre memórias depois, ainda esse semestre. E aí depois ele escreve o registrador. Então, dessas instruções, qual é a mais lenta? A mais lenta é o load word. Ele demora para executar corretamente 160 nanosegundos. Então, cara, digamos que eu superestimei esses negócios. Então, eu tenho um limite ali, ó, que o meu clock ele tem que ser de 160 nanosegundos ou mais, período do meu clock. Se eu fizer as contas, eu chego aqui numa frequência de 6,25 MHz. Agora, olha que louco que acontece. Se eu pegar um programa escrito em assembly, qual é a frequência desses conjuntos de instruções? O que vocês acham? Tem mais jump, BQ, add ou load word, save word? O que vocês acham? Eu acho que é add AD. e load word. Add, depois load word, um pouquinho de jump e um pouquinho de back, não é isso? É mais ou menos isso, sim. As instruções do tipo add, sub, add, são 90% das instruções em média. As instruções do tipo load word, save word, elas estão em torno de 8%. E jump, BQ e algumas outras específicas dá menos de 2%. Professor, isso queria dizer que a gente poderia ter clocks específicos para executar instruções específicas? Por exemplo, vamos supor, um jump você consegue fazer, sei lá, com um clock de 65 nanosegundos. Aí dá uma frequência bem melhor do que 6,5 MHz. Sim, mas aí a frequência vai ficar mudando, né? O back vai precisar de um clock um pouquinho mais lento. O add, mais lento ainda. E o load word, lentão, mais lento de todos. Isso seria uma solução. Mas a gente tem um problema. Percebe que só vai conseguir saber qual clock usar quando tu decodificar a instrução, que é quando tu vai saber qual é a instrução. Então fica um circuito de controle muito complicado. A gente encontrou uma solução melhor, que eu vou apresentar para você. A gente, não eu, né? As pessoas que encontraram essa solução. Mas o interessante aqui, ó, é que 90% caem nesse caso, 8% só caem nesse caso. E esses 8% ditam a velocidade do clock. Entenderam? Aí seriam os 8% mais lentos. Olha o que vai Mais lentos. acontecer. Pega esse clock aqui, ó. Esse aqui é um desenho de um clock. Aqui eu tenho um clock de 160 nanosegundos. Beleza? Vai dar uma frequência de 6,25 MHz. Então, o jump, ele vai demorar esse tantinho aqui, cada duas linhas aqui são 40 nanosegundos. Então, ele vai demorar 3 quadradinhos. O jump termina aqui. Esse quadradinho aqui, aqui, o processador vai ficar sem fazer nada. Esperando dar um pulso de clock, acontecer a transição de alto para baixo, para pegar a próxima instrução. Se for um BQ, vai demorar 40 mais 40 mais 20. O que eu fiz de errado? 60 e 80, certo? Então aqui, ó, o BQ vai buscar aqui nesses dois, vai decodificar aqui e vai executar aqui. Vai fazer usar a ULA aqui. Terminou a instrução. Então ele vai ficar metade do tempo sem fazer nada.
Se for um AD ou um ADI, essas instruções aritméticas e lógicas, que é o caso mais prevalente, que demora 120 nanosegundos, vai usar esses 2 quadradinhos, esses dois, e esses dois vai ficar sem fazer nada, esperando para poder começar a próxima instrução. O único caso que eu vou buscar a instrução nesses dois, decodificar, usar a ULA, acessar a memória, escrever o registrador, é no load word, que é 8% dos casos. Então, você pode dizer que 92% dos casos o processador vai estar ocioso. Ou seja, ele já terminou o trabalho dele, mas ele não pode pular para a próxima instrução porque ainda não terminou o ciclo de clock. Entenderam? Aqui acontece uma ociosidade que a gente chama de ociosidade intra-instrução. O sinal de clock ele tem que acomodar a instrução mais lenta, que no caso do load word. E todas as outras instruções que são mais rápidas, uma vez que elas terminaram, elas ficam esperando para poder ir para a próxima instrução. Só que, pô, em 92% dos casos, eu estou esperando. Parece um desperdício de tempo, não parece? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês num diagraminha. Aqui, ó. Esse diagrama é um diagrama de alocação de subsistemas. A gente vai usar bastante esse diagrama daqui para frente. A ideia é a seguinte: cada tracinho desses tem 40 nanosegundos, beleza? Espaço aqui entre uma linha pontilhada azul e outra. Tem 40 nanosegundos. Gente, eu estou usando esses números, mas eles são genéricos, tá? Podiam ser outros números. É só para a gente ter uma quantidade e a gente conseguir cristalizar o conceito. E essas caixinhas aqui, ó, são a busca, a decodificação, a ULA e a escrita de registrador. E o M é de memória. Então, aqui, ó, nessa primeira parte do diagrama, eu estou mostrando como é que as instruções são executadas no caso do processador que a gente construiu. As nuvenzinhas são ociosidade. O processador já terminou o trabalho dele e tem que ficar esperando para poder começar a próxima instrução. Beleza? Então, olha aqui, um ADI, você vai buscar, decodificar, usar a ULA, e aí ele espera terminar o clock vai terminar aqui, e daí ele escreve o registrador na mesma hora que ele busca a próxima instrução. A próxima instrução é o load word. Eu busco, decodifico, uso a ULA, acesso a memória, espero terminar o tempo e escrevo o registrador. Aqui, o back, busco, decodifico, uso a ULA para comparar o RS com o RT e espero o resto da instrução, do ciclo de clock. E o jump, busco, decodifico e espero todo o resto. Essas nuvenzinhas aqui são todas ociosidades. Se tivesse um jeito de eu tirar essas nuvenzinhas, não ficar esperando terminar o ciclo de clock, com certeza o processador ia executar mais rápido, certo? Eu ia ter um ganho de performance. E é isso que o processador multiciclo faz. A gente, em vez de usar um clock grandão, a gente olha para essa tabelinha e faz a seguinte pergunta. Pera lá. Eu sei que o processador ele é construído por subsistemas. Qual dos subsistemas é o mais lento? Tanto a memória, quanto a ULA, quanto a busca de instrução, demoram mais ou menos 40 nanosegundos. Então, eu tenho que ter um ciclo de clock que acomode esse subsistema. Esses subsistemas mais lentos. Faz sentido? E daí eu vou usar o número de ciclos de clock necessários para cada instrução. Se é um jump, eu preciso só de 2. Se é um BQ, eu preciso só de 3 ciclos de clock. Se é um AD, eu preciso só de 3 também. Se é um load word, eu preciso de 4. E assim por diante. Então, olha o que vai acontecer. Aqui é usando vários ciclos de clock para executar uma instrução. Essa primeira instrução eu vou buscar aqui, ó. No primeiro ciclo de clock eu busco a instrução. No segundo, eu decodifico ela e espero 20 nanosegundos, porque isso demora 20 aqui, né? No terceiro ciclo de clock, eu uso a ULA para fazer a aritmética do ADI. E aí terminou a instrução nessa linha aqui. Aí eu já busco o load word e salvo o resultado do ADI. Decodifico, uso a ULA,
uso a memória e escrevo no mesmo tempo que eu busco o back. Aí o back, ó, busco, decodifico e uso a ULA. Terminou a instrução aqui, não tem que escrever registrador, busco o jump, decodifico ele, e aqui eu já posso começar outra instrução. Se eu fizer isso, eu tenho um ganho considerável aqui, ó, de 160 nanosegundos. Era um clock do antigo. Isso considerando só 4 instruções. Vocês entenderam? Professor, Fala, filho. então, tipo assim, para resolver o problema, eles pensaram um ciclo de clock na abstração de subsistema e não de instrução. Exato. Então, o ciclo de clock agora tem que acomodar não a instrução inteira, mas sim os subsistemas. Para decidir a frequência do clock, eu tenho que olhar qual é o subsistema mais lento. Aqui ainda vai ter umas ociosidades, ó. Por exemplo, a decodificação demora só 20 nanosegundos, então eu vou ficar esperando 20 aqui. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Mas essa espera é muito menor do que essa 40 nanosegundos gigantesco aqui que eu tenho no ADI, ó. Que é o caso mais prevalente, né? 90% dos casos. Ou essa espera gigantesca que eu tenho no jump aqui, ó. É assim até hoje ou já acharam uma maneira mais eficiente? Não, foi assim na década de 70 até meio da década de 80. A gente encontrou um jeito mais eficiente ainda. A gente vai abordar esse meio mais eficiente ou não faz parte da disciplina? Claro que vamos. Great. Mas percebe aqui, ó. Eu mudei o conjunto de instruções? Não. A ISA se manteve exatamente a mesma, não é? O que eu estou mudando aqui é o jeito que eu vou construir o processador, a organização dele. Para daí assim deixar o processador mais rápido. Nota que legal. Você não mudou a ISA, você não mudou a tecnologia, você mudou só o jeito de construir. Isso é uma solução arquitetural para aumento de performance. Por causa dessa e de outras melhorias arquiteturais, é que a gente manteve a taxa de crescimento, de expansão de capacidade computacional acompanhando a lei de Moore. Porque simplesmente integração não ia ser suficiente para aumentar o desempenho dos processadores. Agora, que mudanças que a gente tem que fazer no nosso processador monociclo para isso funcionar? Essa que é a grande... Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam a ideia aqui? Usar um ciclo de clock que acomoda um subsistema, em vez de acomodar a instrução inteira. Eu acho que eu entendi. Sim, claro que eu não falei para vocês como que a gente vai fazer isso ainda. A gente vai ver agora. O que eu preciso de vocês até aqui, que vocês têm entendido até aqui, é que entender a ideia e o problema que ela está resolvendo. Essas ociosidades dentro da instrução. O clock tinha que ser definido pela instrução mais lenta, que no caso era o load word. E quando eu faço isso, a todas as outras instruções, principalmente as mais prevalentes, elas vão ter essa ociosidade aqui. Se eu tiver um clock que acomoda um subsistema, eu uso tantos clocks quanto são necessários para aquela instrução. Terminando a instrução, no próximo clock eu já posso começar a outra. Sabe qual é o ganho de performance que a gente tem só fazendo essa alteração? É um ganho médio de 20%. O processador ele fica 1/5 mais rápido. Imagina o seguinte, você está aí no teu computador e o teu problema não é memória, não é barramento, é processador. E aí eu falo para você, pô, dá para fazer uma alteraçãozinha que eu deixo o seu processador 20% mais rápido. Você não vai achar muito massa? Agora, é contraintuitivo, porque um processador construído utilizando múltiplos ciclos de clock por instrução é mais eficiente do que um que usa um ciclo de clock por uma instrução só. É completamente contraintuitivo. Só que o que usa múltiplos ciclos de clock por instrução roda num clock muito mais rápido. Daí o negócio começa a fazer sentido.
Professor, e como que a gente poderia aumentar a velocidade de clock? O que limita a velocidade de clock? A gente meio que discutiu isso na aula passada, mas é sempre bom a gente discutir de novo. O que limita a velocidade de clock é o tempo de atraso que o subsistema mais lento vai ter. Na prática, a gente construía processadores com um clock muito mais comprido, muito mais lento do que era possível fazer. Por quê? Por causa que toda vez que você cloca um processador, toda vez que acontece um sinal de clock, um transbordo negativo, positivo para negativo, coisas mudam no processador, transistores chaveiam. Toda vez que um transistor chaveia, toda vez que uma corrente elétrica passa por um fio, parte dessa energia elétrica se dissipa sob a forma de calor. Então, o processador que está rodando num clock muito mais rápido, ele vai esquentar muito mais, porque ele vai chavear muito mais. Quando isso acontece, a gente tem problema de resfriamento. Esse aquecimento ele pode ser tão extremo a ponto de queimar o processador. Fisicamente, o material do qual o processador é construído, o silício dopado, ele pode esquentar tanto que você muda a estrutura cristalina dele, aí ele deixa de ter, os componentes se desfiguram, queimam. Então, o processador ele tem uma faixa de temperatura de operação. E você tem que manter essa faixa. É por isso que computadores precisam de resfriamento. Tem um caso clássico, quando saiu o MacBook, vocês eram bebês quando saiu o primeiro MacBook. Foi lá em 2003, 2004, se eu não me engano. Era o começo também de vídeo na internet. O que aconteceu foi o seguinte, o MacBook ele tinha um péssimo sistema de resfriamento. E ele tinha um desempenho muito bom. Só que o bicho esquentava pra caramba. E aí tinha vídeo do pessoal fritando ovo na parte de trás do MacBook. Vocês chegaram a ver? Já vi sim. Trabalho, isso aí lá o povo do trabalho que usa MacBook e fica falando isso daí. Não, que o MacBook era tão bom que dá pra fritar ovo nele, não sei o que. Vai pro Google depois, em vez de ver um gatinho peidando arco-íris, vocês escrevem lá, MacBook Fry Egg. Vocês vão ver vários vídeos do pessoal fritando o ovo no MacBook. E queimava, cara. Não dava pra ficar com o negócio no colo. Imagina um laptop que não pode ficar no teu lap. Porque a ideia do laptop ou do notebook é que laptop é que fica em cima do teu colo, né? O computador em cima do colo. Não dava, cara. Era muito quente. Eu tive um MacBook desses. Só que daí eles fizeram um patch para esse MacBook para fazer um downclock nele. E quando você fez o downclock, o desempenho do MacBook caiu drasticamente. O computador ficou uma porcaria. Beleza? Sobre esse processador multi aí, eu tô com uma dúvida. Se, por exemplo, se tem registradores específicos para subsistemas específicos que gastam tempos específicos, como que ainda tem nuvenzinhas ali de gasto? Essas nuvens de ociosidade? Porque tecnicamente, na minha cabeça, é tipo, não teria essas nuvenzinhas. Não, essas aqui elas se mantêm pelo seguinte, ó. Pega o Beck, por exemplo. O Beck usa a ULA, mas ele não usa toda a ULA, ele usa só o comparador. E o comparador é consideravelmente mais rápido do que um circuito de soma ou de subtração. Então ele demora só 20 nanosegundos. Por isso tem um asterisquinho ali, tá vendo? Então é o que está acontecendo aqui no Beck, ó. Eu busco, decodifico e essa nuvenzinha aqui é porque só usa 20 nanosegundos, só estou usando o comparador. Agora, eu mantenho a nuvem porque o meu clock agora é de 40 nanosegundos. Eu só usei metade dele. Então, eu vou ter essa ociosidadezinha aqui. Porque nem todo subsistema demora o mesmo tempo. Entendeu ou não? Então, essas nuvens, elas ocorrem quando, por exemplo, a gente estima 40 nanosegundos para a ULA, mas só consome 20. Exato.
Mas outra nuvenzinha que aparece em toda instrução é depois da decodificação da instrução, tá vendo? Só que essa nuvenzinha ela é meio enganosa, porque olha aqui, por exemplo, ó, vamos lá no processador. Aqui, ó, eu decodifiquei a instrução, descobri que é um jump. O que vai acontecer? Eu vou precisar passar pelo modo absoluto, vou ter que passar por esse extensor de sinal. O extensor de sinal é só fio, mas é fio, né? Vai demorar, tem um atraso. E vai ter que passar por esse MUX. Isso aqui demora tempo. Então, aqueles 20 nanosegundos extras acomodam bem esse pedaço aqui. Então, ele não vai usar os 20 nanosegundos extra, mas vai usar a parte dele. Agora, no caso do AD, olha o AD, por exemplo, eu busco, decodifico. Eu só demorei 20 nanosegundos para decodificar. Eu vou ficar 20 nanosegundos ocioso aqui. Isso é ociosidade mesmo. O que a gente poderia fazer aqui para resolver todas essas nuvenzinhas? Em vez de usar o clock de 40 nanosegundos, eu uso um de 20. E aí eu preciso de 2 ciclos de clock por subsistema. E alguns subsistemas vai usar um ciclo de clock só. Tá vendo? Aí eu consigo resolver até essas nuvenzinhas mais simples. Só que lembra, esses dados que eu estou usando aí, eles são bem didáticos. Os subsistemas, eles têm tempos bem mais caóticos. Tempos de duração, de tempo de estabilização bem mais caóticos. Então, fica difícil você achar uma escala exata para eliminar completamente as ociosidades. O que a gente está fazendo aqui... Professor, Fala, eu filho. tiver uma dúvida. Aí, de processador para processador, vai ter um tempo diferente, no caso, que você está dizendo. Um Cada ciclo... processador vai ter o seu tempo diferente. O de cima demora 4 colunas para executar. Sim, sim. Não, mas eu falo assim, do jeito que o computador é feito. Cada processador tem um diferente, ou é meio padronizado Cada nesse valor. processador, o que define o clock do processador é o datapath, é o subsistema mais lento dele. Certo. Então Seria o de cima. Então, não, como é que é? Que seria este de cima, então. No caso do monociclo. Quando a gente vai construir um processador moderno, o que define o clock é quanto tempo demora para o subsistema mais lento atingir um estado estável. Ah, certo. Então, igual os que a gente usa Exato. hoje em dia. Digamos, Seria esse. digamos que acesso à memória é a coisa que mais demora. Então, quanto tempo demora o acesso à memória cache? Demora X nanosegundos. Então, o clock tem que acomodar esses X nanosegundos. Certo. Tem que ser maior que esses X nanosegundos. Aí não mais todo aquele caminho que ele percorria. Agora Não, vai ser só só o pedacinho mais lento. Certo, entendi. Professor, então por que a gente vê aquelas famílias de processadores de mesma arquitetura, mas tem uma diferença de clock do i3 para o i5, do i5 para o i7 e assim por diante? Porque a organização deles é diferente. O jeito que eles são construídos é diferente. Mesmo que a arquitetura seja a mesma. A arquitetura Intel é a mesma desde a década de 70. Muda o jeito que a gente constrói o processador. Para e pensa, um Ryzen da AMD e um i7, eles seguem a mesma ISA? Sim. Mesmo conjunto. Acredito que não. Sim, a mesma ISA. Eles têm Certo, as mesmas instruções ali. Tem o mesmo conjunto de instrução, mesmo número de registradores, mesmo conjunto de dados sobre os quais eles operam. É tudo igualzinho. O que muda é o jeito que eles são construídos. E, tipo assim, dá um exemplo de o jeito de ser construído. Porque tá meio abstrato ainda, assim, para mim. Eu entendi. O jeito de ser construído é isso aqui, ó. Esse aqui é um jeito da gente construir um processador, não é? Usando porta lógica. Agora, quero construir o mesmo processador, que executa as mesmas instruções, só que em vez de executar uma instrução por ciclo de clock, eu quero demorar vários ciclos de clock para executar a instrução.
Então, alterações vão ter que ser feitas nesse diagrama. Saquei. E as alterações que a gente vai ter que fazer são essas aqui, ó. Por exemplo, que minha pergunta é bem próxima dessa do clock do processador. Tá. O que significa quando ele vai lá e fala, esse daqui era 100 e tanto certo, esse daqui vai ser 256, sei lá. Qual que é a diferença de um para o outro, se vai ser a mesma arquitetura e a instrução mais lenta vai ser a mesma? Qual que é a melhoria? Calma aí. Você está falando... Repete, por favor. De processador, porque geralmente quando o processador vem com a propaganda do clock, ele é mais caro, né? E eu já vi na internet que é melhor. Agora, o porquê que é melhor, eu não sei. E aí, se eles vão seguir a mesma arquitetura, se bem que a arquitetura é a parte de código, né? Uhum. Sim. A arquitetura é a parte de código, você tá certo. Por exemplo, você viu lá que saiu o i7, daí agora saiu o i9. Eles implementam a mesma arquitetura, ambos são processadores de 64 bits, então eles usam a arquitetura x64, que é a versão de... Então, mas às vezes não tem nem ser da i7 para i9. Tem, tipo assim, o i7 que termina com H, e aí eu acho que quando termina com H é porque tem clock. E aí tem o i7 que termina com F, que não tem essa informação de clock, entendeu? A diferença. Então, eles rodam exatamente o mesmo programa. Se você pegar um programa, escrever ele em C, compilar usando o GCC, usar o montador padrão, vai gerar o código de máquina. Se você alimentar esse código de máquina para o i7, para o i9H e alimentar o mesmo código de máquina para o i9S, eles vão executar sem diferença. Vão produzir o mesmo resultado. A questão é quanto Então é tempo... só marca. Não, muda o desempenho. Quanto tempo eles vão demorar para executar esse programa? O programa é o mesmo, só que um vai executar mais eficientemente do que o outro. Então, um exemplo, por exemplo, que muda nos processadores de high-end, as versões mais caras de uma família, é a quantidade de cache que eles têm. Tem alguém falando pra caramba aí. Eu coloco... O que você postou? O clockão do Ryzen é de 3.4 GHz. Brabo. Na realidade, o clock varia. Quer ver um negócio muito louco? Olha aqui, ó. Eu abri o gerenciador de tarefas. Eu tenho um Ryzen aqui. Ryzen 3. Olha aqui, ó. Detalhes. Não, desempenho. Olha o clock. Vocês estão vendo que o clock está variando? Sim, mas por quê? Louco, não é? O papo é mais embaixo, cara. Sabe por que o clock varia? O processador ele tem um clock máximo, mas ele não executa o tempo inteiro no clock máximo. Por que ele não executa o tempo inteiro no clock máximo? Meu processador está fazendo Aquecimento. para evitar aquecimento. Você tem um subsistema de controle de temperatura no processador. Ele mede a temperatura e ajusta o clock de acordo para manter a temperatura do processador sob controle. Só que essa solução do clock variar, a gente ainda não viu, né? A gente não chegou nessa etapa da história dos processadores. Para isso, a gente tinha que estar num curso de pós-graduação em engenharia da computação. A gente vai falar disso. Mas isso aqui é interessante pra caramba. Ó. Tudo que a gente está falando agora é de clock fixo. Qual é o limite máximo que vai funcionar? No caso do meu processador aqui, é 3.2 GHz, se eu não me engano. Mas ele raramente roda 3.2. Ele fica rodando mais baixo para manter a temperatura do processador baixa. Eu não estou utilizando o processador, tá vendo que eu estou usando 9%, 10% do processador? Por que eu vou deixar o bicho boladão lá rodando rápido pra caramba? Não tem porquê. Esse negócio de processo, thread, vocês vão estudar em SO, tá? Por isso que eu não estou gastando tempo explicando isso aqui para vocês. Mas olha... Professor, Oi. aí no caso o que eles vendem é o máximo que ele pode atingir. Exato, é o seu limite máximo de clock. Certo. Professor, a questão do overclock, então, é setar o clock no mais alto?
Tipo isso? Não, overclock não dá mais para fazer. É isso. Seria um jeito. Você deixar o seu processador funcionando no clock mais rápido que ele pode, está fazendo. É como a gente faz overclock hoje. Mas o overclock, quando ele surgiu, era outro contexto. Eu já explico para vocês. Mas você tem mais performance, com certeza. Só que você diminui a vida útil do seu processador. Uhum. Então, um jeito de você fazer o seu processador rodar sempre na velocidade mais alta dele e não diminuir a vida útil do processador muito, sempre vai diminuir. É você ter um sistema de refrigeração mais eficiente, por exemplo, líquido, com nitrogênio, tem várias opções. Mas você vai diminuir a vida útil se ele esquentar muito internamente, porque ele vai esquentar, e daí tu vai resfriar ele. Saquei. Beleza? O overclock, ele surgiu há muito tempo atrás. Por exemplo, meu primeiro computador, que foi meu primeiro computador não, meu primeiro computador foi um MSX. O primeiro computador que eu tive que rodava DOS, que rodava os sistemas operacionais da Microsoft, foi um 486. Isso é antes de vocês nascerem. E ele rodava 25 MHz. Parecia um jato. A gente não usava multimídia, não usava um monte de coisa. Então o computador era muito rápido. Essas coisas que demandam muito processamento. E o clock dele era 25 MHz. Ele tinha um botão no gabinete, que era o botão de overclock. Se eu apertasse esse botão, o clock ia para 33 MHz. E o computador ficava mais rápido mesmo. O que eu estava fazendo ali, efetivamente, era aumentando o clock. Eu mudava de um clock de 25 para um clock de 33. Então o processador estava chaveando mais rápido. Mas aí, para mudar esse clock, isso é uma solução de software, não de hardware. Não é hard. Mas como que você pode mudar o clock do sistema só com um clique de botão? Uai, o clock ele é gerado externamente, ele não é gerado pelo processador. Você usa um cristal, um cristalzinho de quartzo para gerar o sinal de clock. Então, se eu aperto um botão, eu chaveio de um cristal de 25 MHz para um de 33 MHz. Que doideira. Louco, não é? Aham. Mas naquela época funcionava, porque o clock, 25 MB, a gente está falando de giga, 3 ordens de grandeza a mais hoje em dia. Então, um clock de 33 MHz ainda acomodava a instrução do processador, o subsistema mais lento do processador. Mas o processador esquentava muito mais. Então, se você rodasse seu computador sempre no overclock, ele queimava. Era para usar um pouquinho ali só. Era tipo um turbo do computador. Um turbo no carro. Você usa o turbo o tempo inteiro? Você vai bater se tu fizer isso, concorda? É só quando você tá num retão e quer ganhar aquela velocidade extra, não é? Só para jogar um Doom. Exato. Você vai jogar um dunzão ali meia hora, você roda do overclock. Daí desliga o computador em seguida. Beleza? Agora, hoje em dia, cara, eu só tô falando do básico para vocês. Quanto mais você olha para a organização e arquitetura de computadores, mais mágico o negócio parece ser. Tá. Nitro no clock, isso aí. Então, aqui, agora como é que a gente cria uma organização nova? Essa foi a pergunta da Isa, não foi? Uhum. Então, Isa, é o seguinte, a gente tem a arquitetura MIPS, que roda aquele conjunto de instruções que a gente bolou. E essa aqui que você está vendo. Então, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar aqui. Vai ter um custo, esse ganho de 20% de desempenho que eu tenho. E o custo vai acontecer onde? O circuito vai ficar mais complicado. Como é que vai ficar o circuito final? Ele vai ficar assim, ó. Bom, aqui eu separei os subsistemas. Daí aqui eu olhei todas as instruções e aí eu tenho o tempo que cada uma delas demora. E daí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que enfiar uns registradores extra no processador. Por exemplo, eu preciso de um registrador aqui, ó, entre
o banco de registradores e a entrada A da ALO. Preciso de um registrador entre o banco de registradores e a entrada B da ALO. Por que eu preciso disso aqui? Porque eu posso perder esses valores de um clock para o outro. Então, eu preciso salvar eles aqui. Eu vou precisar de outro registrador na saída da ALO, que é esse ALO out aqui. Vou precisar de um registrador para acomodar a minha instrução, que a instrução ela ficava no barramento o tempo inteiro. Agora ela não vai ficar mais. Só vai ficar no primeiro ciclo de clock. Eu vou precisar de um registrador para colocar o dado que eu li da memória ou o dado que eu vou escrever na memória. Por que isso? Tá, esse aqui é a evolução do processador e aqui está ele completo. Então, olha o que vai acontecer. E outra coisa que vai complicar muito mais é o controle. O circuito de controle que a gente construiu no nosso processador monociclo, ele era um circuito decodificador, certo? Ele transformava um código binário em outro. E ele era um circuito combinacional. Ou seja, ele combinava as entradas e produzia saídas. Agora, o circuito de controle ele não pode mais ser desse jeito. Ele vai ter que ser uma MEF, uma máquina de estados finitos. Vocês estudaram MEF em SD? Não. Eu estou na matéria. Vocês viram lá os circuitos aritméticos, depois vocês viram lat, flip-flop. Eu parei no flip-flop. Vocês não viram registrador de deslocamento, contador? Vocês não viram esses circuitos? Quando eu fiz, foi naquele semestre só de 2 meses, sabe? Aí o conteúdo ficou bem, assim, lento. Aí o professor passou um trabalho sobre cada um desses, sabe? Mas não chegou a explicar totalmente, não. Então vocês nem viram MEF. Não, eu não. Tá. Então, isso aqui não vai poder mais ser um circuito que nem a gente construiu, isso aqui vai ter que ser uma MEF. Eu já explico para vocês. Então, olha, vai dar um pulso de clock. No primeiro pulso de clock, você vai ter que buscar a instrução. Então, você vai vir aqui na memória e vai buscar a instrução. Você vai precisar de um sinal novo, que chama memory read. Não, o memory read, com certeza, mas você vai usar ele também para o load word. E vai atuar aqui na memória. Lembra que a gente tinha duas memórias? Olha aqui. Aqui, ó. Vamos ali no main. A gente tinha a memória de texto e a memória de dados. Por que a gente precisava separar as memórias nessa arquitetura Harvard? Vocês lembram? Porque no caso do load word, eu ia querer ler a instrução e ler um dado ao mesmo tempo, certo? No mesmo ciclo de clock. No caso do save word, eu ia querer ler a instrução e salvar um dado na memória ao mesmo tempo. O único jeito de eu fazer 2 acessos à memória no mesmo ciclo de clock é se não for a mesma memória. Agora eu não tenho mais esse problema. Na organização multiciclo, eu posso ter uma memória só, porque eu nunca vou ler a instrução e salvar ou ler um dado da memória no mesmo ciclo de clock. Então, no primeiro ciclo de clock, eu vou ler a memória para ler um dado. Então, eu vou colocar esse memory read para 1, e eu vou colocar esse sinal aqui, ó, IR, que é de instruction, write para 1. Daí, vai vir os dados da memória aqui, eu vou escrever ele nesse registrador de instrução aqui. Beleza? Ele está batendo aqui nesse registrador também, que é o registrador de dados, mas eu não estou escrevendo ele aqui, só nesse cara. Daí aqui vai ficar guardada a instrução. Aí acontece o segundo ciclo de clock. A instrução está aqui, então a instrução vai vir aqui, os dados vão todos passar. Aí no segundo ciclo de clock, os bits do opcode do function vão entrar no controle e ele vai gerar o resto dos sinais para a gente. Todo o resto do processador fica desabilitado no primeiro ciclo de clock. No segundo ciclo de clock, eu habilito esse cara para leitura e o controle vai gerar o resto dos sinais de controle que eu preciso. Daí, digamos que eu vá ler um dado. Então, eu vou ler o dado no segundo ciclo de clock. Então, aqui, ó, eu vou pegar e ler, eu sempre leio. Eu vou colocar os bits aqui, certo? E aqui eu vou produzir os resultados. Só que eu tenho que mandar salvar. Porque senão eu posso perder no terceiro ciclo de clock esses dados, A e B, que eu li do registrador RS e do RT. Daí o resto do processador é igual, tem os MUX. Eu não preciso mais no subsistema de busca do somador extra para fazer PC mais 4, eu posso usar a ULA mesmo.
está vendo que é mais ou menos o mesmo processador, tem os mesmos subsistemas, só que eu fiz algumas ligações novas e criei alguns sinais de controles novos, Isa? Sim, só que eu não consigo entender, por exemplo, como é que o... peraí. Eu tô conseguindo entender como é que vai ser a limitação do... Como que o computador vai saber a hora que o sinal de clock acabou, sabe? A hora que a instrução acabou, para parar e não ter aquele tempo de descanso para ler a próxima instrução. Porque aí ficou meio que moldável, né? E aí você também falou que o controle parece que não vai deixar o sinal de clock chegar em todo mundo mais, né? Vai chegar só onde precisa, é isso? Isso. Agora, calma aí, vou explicar para vocês isso agora. Eu entendi qual é a sua dúvida. Eu abri um pente aqui pra gente. Primeira coisa, Isa, você está vendo que esse processador tem algumas diferenças desse processador aqui? Dele. Esse é diferente desse aqui. Uhum. Tem diferenças, ligações, sinais, certo? O controle vai ser diferente, mas eles executam exatamente a mesma ISA. As alterações que foram necessárias nesse cara são simplesmente para permitir que cada coisa desses aqui, cada subsistema desses, execute um ciclo de clock diferente. Beleza? Agora, como que o processador vai saber em qual ciclo de clock que ele está? Então, para isso, você vai precisar de uma MEF. O que muda é aqui no controle. O controle vai controlar qual parte do processador vai estar executando. E vai manter um controle de que estágio da execução da instrução você está. Então, por que eu fechei isso? Deixa eu abrir o Paint aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Vocês já viram esse desenho aqui, né? Ó. Gente, eu não sei o que vocês estão escrevendo aí. Não esqueça de apagar o HD, por quê? Ah, meu Deus, vocês estão pondo terror na Isa. Deixa ela quieta, deixa eu dar aula para vocês. Vocês já viram esse diagrama aqui, né? Que fala como é que o processador executa uma instrução. Primeiro ele busca a instrução, depois ele decodifica, depois ele executa a instrução, e daí ele volta para buscar a próxima instrução. Vocês já viram esse diagrama, não já? Sim, uhum. Esse diagrama, ele tem um nome especial. Ele é um grafo. Mais especificamente, um dígrafo. Vocês estão fazendo ED2? Você tá, Isa, fazendo ED2 esse semestre ou não? ED2 seria o quê? Eletrônica digital? Não, estrutura de dados 2. Era esse O semestre. curso tirou estrutura de dados. Eu estudei sozinha. Você é da mecatrônica, não é? Não, da engenharia da computação. Da computação, né? Engenharia da computação. Ah, tá. Então você não viu isso aqui. Grafo foi inventado por um cara chamado Euler. Já vou, acho que você vai entender a hora que eu terminar de explicar isso. Você já ouviu falar do matemático Euler, né? Ele inventou gráfico para resolver um problema que incomodava o pessoal numa cidade chamada Königsberg lá. Mas grafo é uma coisa muito simples, são bolinhas e setinhas, estão vendo? Só que ele é uma ferramenta de modelagem. Ele permite a gente pegar um problema complexo e modelar só os aspectos que são mais fundamentais desse problema. Quando a gente faz isso, a gente consegue algoritmizar o problema. Por isso que os cursos de ciência da computação são os únicos cursos, dentre todos os cursos de graduação, que estudam grafos. Porque é a ferramenta de modelagem mais bem sucedida para modelar problemas complexos em computador. Uma variação de grafo chama MEF, que significa máquina de estados finitos. Ah, sim, eu tô vendo isso em teoria da computação, que foi o que me fez estudar gráfico. Beleza. Uma MEF é um grafo, mas é um grafo que tem um número finito de estados e ele tem sinais de ativação. Então, no primeiro estágio, você tem a busca de instruções.
Esse aqui é o primeiro estágio. Daí, a busca de instruções, ela vai produzir um conjunto de sinais. Então, vai ter uma saída aqui, S, que vai ser um conjunto de sinais. Beleza? Está associado a esse estado. Daí, eu transito desse estado para a decodificação da instrução. E aí, associado a esse estado, você vai produzir um conjunto de sinais de saídas. Essa transição é direta. Então, a gente põe aqui, ó, direta. Agora, quando eu chego no estado de decodificar, eu sei qual é a instrução. Então, se for uma instrução do tipo R, desculpa, instrução do tipo R, um AD, um ADI, eu sigo para cá. Se for uma instrução J, eu sigo para cá. Se for um BQ, eu sigo para cá. Beleza? E aí, aqui eu vou produzir de novo um conjunto de sinais de saída. Aqui eu vou produzir de novo um conjunto de sinais de saída. E aqui também um conjunto diferente de sinais de saída. Esses sinais de saída habilitam ou desabilitam aqueles subsistemas. E assim eu controlo o processador para ele não fazer porcaria. Tá acompanhando, Isa? Tô sim, tô entendendo. Agora, quando eu cheguei... Perdão o barulho, professor. Não, sem estresse. Quando eu cheguei, descobri que eu decodifiquei, descobri qual é a instrução, agora eu produzi os sinais e eu sei que é uma instrução do tipo R. Então, o processador ele vai para um novo estado, que é executar a instrução do tipo R. Agora, o próximo estado aqui é uma coisa direta. Aí eu vou pegar e usar a ULA. E aí eu vou produzir um conjunto de sinais de saída que vão controlar o processador. Daí, depois, eu vou escrever o registrador, produzo também um conjunto de sinais de saída, e aí eu volto para a busca de instrução. Agora, se for um J, tudo que eu vou fazer vai ser produzir um conjunto de sinais de instrução e voltar para cá. Se for um BQ, eu produzir um conjunto de instruções, aí eu vou usar a ULA, produzir um conjunto de sinais de saída e voltar para cá. E aqui E aquele registrador extra que você falou, ele entra onde nessas bolotinhas aí, nos estados? Então, as bolotinhas, elas representam um estado do processador. O que define o estado do processador? O que define o estado de qualquer coisa são os valores, são as características daquela coisa. O que define o estado do processador são que sinais que o processador está produzindo no momento. Então, aqui, ó. Um estado do processador é que valores essas linhas azuis estão assumindo no momento. E essas linhas azuis, elas vão gerar para a gente os sinais, vão habilitar ou desabilitar vários desses subsistemas. Deixa eu mostrar umas transparências aqui para vocês. Isso aqui eu estou explicando para vocês como é que é MEF. Aqui é um exemplo de uma construção de uma MEF. Hoje que aí, tipo, ele descobriu qual a instrução, aí ele Acho que eu tenho aqui, ó. vai ter um tanto de clocks. Esse aqui é o que eu tô Já falando. embutida. Essa parte que eu tô com dificuldade de abstrair. Agora eu entendi já que ele divide nos caminhos de tamanho de clock específico. Mas aí, por exemplo, Te ajudar como é que você tá dando o tamanho do tempo do clock? O tempo é sempre 40 nanosegundos, é fixo. Ah, porque daí ele volta para o estado anterior e aí ele vai para o próximo estado de novo, é isso? Então, ó, liguei, dependendo da instrução? Liguei o computador, dei boot, ele vai executar a primeira instrução. Daí, vai ter o primeiro ciclo de clock, certo? Ele vai buscar a primeira instrução na memória. Que o reset, ele reseta o controle também. O controle vai para o estado zero, vai para o estado de início aqui, ó. Daí, no primeiro ciclo de clock, eu estou no estado zero, que é o estado de busca de instrução. E eu produzo esses sinais de saída. Daí eu transito direto para o estado 1. Então, o segundo clock vai do estado 0 para o estado 1. E aí eu vou produzir esses sinais de clock aqui. Isso aqui é a decodificação da instrução. Isso aqui é a busca da instrução, a decodificação da instrução. Agora eu sei qual é a instrução. Se o opcode for load word ou save word, eu executo uma nova MEF, a MEF de referência à memória. Se a instrução for do tipo R, eu executo a MEF do tipo R. Se a instrução for BQ, eu executo a MEF do branch. Se a instrução for do tipo J, eu executo a MEF do jump.
Então, o terceiro ciclo de clock, primeiro ciclo de clock, segundo ciclo de clock. O terceiro ciclo de clock, eu vou estar num dessas 4. Aqui eu tenho um exemplo. É a MEF do tipo R. Então, o terceiro ciclo de clock, eu vou fazer o quê? Então, eu vou executar, esses sinais vão controlar a ULA. E depois eu vou o finalizar tamanho do tipo R. terceiro ciclo, o tamanho Oi? do terceiro ciclo de clock varia, então, ou ele é do mesmo tamanho do primeiro e do É segundo? igual, é igual. Só que a Eu MEF, não tô entendendo mais nada. filha, o ciclo de clock, ele é assim, ó. É um sinal assim, ó. Então, mas você não disse que é. Então, aqui, ó, eu vou buscar a instrução. E o controle vai ter uma memória que vai me falar, estou no estado 1, estou no primeiro passo da execução de uma instrução. Então, eu busquei a instrução. Daí, a MEF, o controle, ele vai pular para o estado 2, que é a decodificação da instrução. Ele vai decodificar a instrução nesse período aqui. Daí, o controle vai falar, agora vou para o estado, agora eu tenho que ver qual é a instrução. Se for um load word, eu executo a MEF do load word. Ele não terminou, não saiu daqui desse tempo. Se for uma instrução do tipo R, eu executo a MEF do R, e assim por diante. Digamos que seja uma instrução do tipo R. Nesse período aqui, ele vai usar a ULA. Nesse período aqui, ele vai escrever o registrador. E aqui ele começa a executar a próxima instrução, ele faz a busca da próxima instrução. Aqui ele vai fazer a decodificação da instrução, e assim por diante. Deixa eu te mostrar como é que funciona uma máquina de estados finitos, para você entender isso. Não, a máquina de estados finitos, eu acho que é porque na teoria de computação a gente mexe com autômato, né? Autômato finito, determinístico. Eu acho que agora que eu consegui entender. No caso, você só dividiu as tarefas de uma forma algébrica, que aí ficasse que não precisasse mexer no clock, porque aí na hora que uma instrução acabou, beleza, acabou, e já começa a outra, porque a divisão tá como se fosse mínimo divisor comum ou máximo múltiplo comum. Seria essa linha? O clock, ele acomoda o subsistema mais lento. E você muda de um estágio para o outro sempre que tem um pulso de clock. Então, olha aqui, isso aqui é uma Porque antes era aquele negócio inteiro, e aí se terminava a instrução, ele continuava correndo sem fazer nada, né? Exato. Aí agora, com a forma que dividiu as tarefas, na hora que terminar a instrução, ele já pode buscar outra quando termina o pulso. Exato. Sem ter que esperar todo aquele tempão. Exato. E daí você vai usar o número de ciclos de clock que você precisa para cada instrução. Se é um jump, você vai usar 2. Se é um BQ, você vai usar 3. Se é um add, você vai usar 3. Se é um load word, você vai usar 4. E aí você tem esse ganho de performance. Entendi. Agora, como que o legal. funciona? Você usa memória. A memória vai falar em qual estado você está. Você tem estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. Modela essa MEF aqui, ó. Então, observa aqui, ó. O que está em marrom é a saída. Lembra que a saída produziu um monte de sinalzinho? E o que está em preto aqui, em cima das linhas, são a entrada. Então, se eu estou no estado 0, eu recebo uma entrada 0, eu fico no estado 0. Mas se eu recebo uma entrada 1, eu vou do estado 0 para o estado 1. Entendeu? Uhum. E produz outra saída. Como que eu faço essa mudança do estado 0 para o estado 1? Os vermelhos amarram a saída, né? Para representar em que estado eu estou, eu uso uma célula de memória. Um flip-flop de não, eu perguntei desse vermelhinho aí, x igual a 0. Isso aqui é a Esse saída. x igual a 0 é o quê? É a saída. É a saída, né? Naquele meu desenho aqui, são esse S que tem um monte de valor. Nessa MEF aqui, eu só tenho um bit de saída, mas nada me impede de ter vários. No caso do nosso processador, Entendi. aqui. Cadê ele? Aqui. As saídas são todas essas coisas azuis. Todos esses sinais azuis. Aqui, quando eu mostrei a MEF para você, eu só listei os que são relevantes. Todos os outros são don't care. Entendeu? Acho que sim. Uhum. Mas, claro, que se a gente olha para esse diagrama e entender em todos os detalhes, se a gente tivesse uma abordagem teórica da disciplina, é o que eu faria com vocês, mas é complicado e não cabe numa disciplina de AOC, uma disciplina só de AOC.
Mas você entende, por exemplo, você vai estar no primeiro estágio, você vai ler a instrução. Para ler a instrução, eu preciso desse memory write em 0, eu não vou escrever nada no dado, na memória, só vou ler. E eu preciso do memory read em 1. Aí a instrução vai ser lida, ela vai ficar nesse barramento aqui. Esse barramento está batendo num registrador. Eu quero colocar o que está aqui para dentro. Então, esse IR write tem que estar em 1. Aí, que dado que esse cara está produzindo antes de eu escrever a instrução que eu acabei de ler? A instrução anterior. Então, o que está batendo nesses fios tudo aqui é a instrução anterior. Então, o reg write tem que estar em 0. Tanto faz o sinal que eu deixei reg dash, porque eu não vou escrever nada aqui. Tanto faz o sinal que eu coloco no alu source B ou alu source A, porque não importa que canal que eu estou selecionando aqui, não importa que aritmética que eu estou fazendo aqui, não vai ser escrito aqui. O que eu tenho que garantir é que o memory write tem que estar em 0. Para eu não pegar a saída disso aqui e escrever na memória. Pegar o que está no registrador de memória e escrever na memória. Você entendeu? Agora, eu sei que a minha MEF me mandou para decodificação da instrução. A decodificação, eu estou preocupado em colocar o opcode, o function aqui para dentro do controle e produzir os sinais que eu vou precisar. Só que uma vez que esses sinais são produzidos, eles ficam aqui o tempo inteiro. Até o final da instrução. Esses sinais só não são válidos no primeiro ciclo de clock, quando eu estou buscando a instrução. Depois que eu busquei a instrução, aí eles ficam aqui até o final da execução da instrução. E assim por diante. A gente faz uma análise igual a gente fazia do outro. Quando eu dou a AOC 2, mas eu dei a AOC 1 primeiro para os alunos de computação, eu construo esse processador que nem eu construí o monociclo com vocês. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo aqui. Nossa, que legal. Mas o importante você entender aqui é que, percebe que é o mesmo processador, ele executa as mesmas instruções, e todas as alterações que eu fiz nesse diagrama em relação ao diagrama anterior são única e exclusivamente para permitir que uma instrução execute em vários ciclos de clock. Beleza? Entendi. Beleza. Então, Professor, eu vou fala. ver o finalzinho da aula depois na gravação. O senhor vai postar hoje, não vai? Eu tô mudando de casa e aí eu tinha marcado de vir agora aqui na casa de uma possível casa. Fica tranquilo, eu acho que a gente terminou. Eu só ia dar uma palhinha do que a gente vai fazer na aula que vem, mas eu posso deixar para a aula que vem. Pode dar a palhinha, eu vou assistir a aula, eu assisto a aula gravada. Não, beleza. Pode dar a palhinha. Eu vou assistir gravado. Beleza. Tá bem? Então, tá bom. Então, obrigado, professor. Obrigada. E muito obrigada pelo Logicim, muito legal. Eu ainda não tinha entrado nele. Aí eu entrei para fazer... Ai, um gatinho aqui. Eu entrei para fazer aquela tarefa lá e eu vi que você que desenhou aquilo tudo, né? Nossa, muito massa. Ficou bem didático. Obrigada, professor. Que isso, pelo amor de Deus. Vai Obrigada com Deus, mesmo. filho. Amém. Você também. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim, sim. Tá, beleza. Então, vocês têm alguma dúvida? Ou a explicação para a Isa clarificou para vocês? A cabeça tá doendo, sinto que eu preciso dormir. Então, sem mais explicação, pelo amor de Deus. Não, tá, beleza. O que a gente vai falar na aula que vem, eu não vou explicar o que é. O que a gente vai falar na aula que vem é o seguinte: aqui a gente ainda tem ociosidades. O que a gente resolveu essa espera até começar o novo clock, não é? Olha a outra ociosidade que a gente tem. Tá vendo esse subsistema de busca? Ele acontece nessa instante do tempo, tá vendo? Aqui ele não faz nada, aqui ele não faz nada, ele só vai ser usado de novo aqui. Oi, filhão, já tô terminando. Tá bom, já vou lá. Agora, a decodificação da instrução é a mesma coisa. Ó. Ele não executa aqui, não executa aqui, não executa aqui, vai executar aqui. Percebe que esses subsistemas ficam ociosos parte do tempo? O ideal é que eu buscasse uma instrução por ciclo de clock, que eu decodificasse uma instrução por ciclo de clock. Se eu faço isso, o desempenho do processador cresce muito mais. Essa é a técnica de pipeline.
ela começou a ser utilizada nos supercomputadores no final da década de 80, meio para o final da década de 80, e depois ela virou meio que padrão dos processadores modernos. Então, do começo dos anos 90 até hoje, todos os processadores usam essa técnica. E ela é bem mais complicada. É isso que a gente vai ver na aula que vem. Beleza? Fechou. Dúvidas, questionamentos, reclamações, desesperos? Ou tá tudo dominado? A prova vai ser baseada no processador monociclo ou no multiciclo? Ah, o desespero. Como é que eu vou avaliar vocês, né? Gente, dessa parte do multiciclo, tudo que eu quero que vocês guardem não vamos discutir os diagramas, nada disso. Isso aí seria sacanagem. Quando a gente vai falar de diagrama, a gente vai usar o monociclo. Beleza? E quando se eventualmente eu questionar alguma coisa do multiciclo, eu vou questionar que tipo de ociosidade ele resolve. É nesse nível. Beleza? Mas, de novo, não se preocupem. É mais a semântica da coisa. E a gente vai fazer aula de dúvidas, aula de exercícios e uma aula preparatória para a prova. Então, sem desespero, tá bom? Ainda assim bateu Pega desespero, na mas mão de Deus. Gustavo, tem uma década que eu ensino isso, cara. Nunca foi um problema os alunos responderem as perguntas de multiciclo. Fica tranquilo. Confia, confia. Eu não me preocupo com os alunos que se preocupam. Eu me preocupo com os alunos que não estão nem aí. Essa frase diz muito para vocês, não diz?